Como um animal do tamanho de um pequeno cão se tornou o maior animal que já existiu na Terra. Hoje você vai descobrir a origem das baleias e dos cetáceos. Opa, e aí? Eu sou o Ahá e no vídeo de hoje iremos explorar a evolução dos cetáceos. Então bora! Mas antes de começar, eu queria agradecer a inscrita AnaLuke13 que sugeriu este vídeo. Muito obrigado pela sugestão. Sem ela, a gente não estaria podendo fazer esse vídeo. Então, muito obrigado mesmo. Mas primeiro precisamos entender o que são cetáceos. Cetácea é uma infraordem de mamíferos placentários pertencente ao grupo dos artiodáctilos. Atualmente, esta infraordem conta somente com animais aquáticos. Dentro da cetácea se encontram apenas dois grupos vivos e um grupo fóssil, mas os dois grupos vivos são os odontocetos e os misticetos. Odontocetos é o grupo de cetáceos que inclui os golfinhos, as belugas e os narvais. Esse grupo é conhecido por ter membros menores, sendo o maior deles a orca, que pode chegar até 9 metros de comprimento. Já o Mysticetus é o grupo das baleias verdadeiras, que inclui as baleias jubartes, as baleias azuis e as cachalotes, sendo a maior, obviamente, a baleia azul. Como dito anteriormente, há um terceiro grupo fóssil de cetáceos, chamado Archaeocetes. Acredita-se que esse grupo seja o ancestral dos outros dois grupos que eu citei. E não tem como falar da evolução dos cetáceos sem citar esse carinha aí, o Indorheius. E eu entendo, ele não parece muito com os cetáceos atuais, também porque ele tinha um porte muito pequeno e ele era totalmente terrestre. Ele era no máximo ali do tamanho de um gato grande ou de um cachorro pequeno. Mas acredite, ele é o ancestral de todos os cetáceos que eu falei e que eu vou falar agora. O seu descendente Paquicetus era um pouquinho diferente, já que ele era um pouco maior, se aproximava ali em tamanho a um cachorro de médio a grande porte, mas nada mais que isso. E ele também tinha hábitos mais aquáticos, mas ainda estava longe de ser o cetáceo que conhecemos hoje. Logo após o Paquicetus, surgiu o Ambulocetus, e ele já era um pouco semelhante ao cetáceo, mas ainda estava longe de ser um cetáceo igual conhecemos hoje. Ele já tinha hábitos semiaquáticos, caçava peixes e tinha membranas nas mãos, assim como os sirênios atuais. Seguindo a evolução, temos o Rhodocetus, e aqui podemos ver o que vai se repetir nos próximos animais. Eles vão se adaptando mais ao ambiente aquático e deixando de lado as adaptações terrestres. Vão se tornando mais peixes, entre aspas, do que mamíferos terrestres, como eram. Em seguida temos o Protocetus, e podemos ver aqui que ele está bem mais adaptado ao ambiente aquático. Eu ouso dizer até que ele não poderia mais viver em terra firme, já parecendo muito com os cetáceos atuais, com um corpo muito semelhante, ou talvez uma semelhança baixa ali com o de um golfinho. E uma coisa que eu percebi agora, olhando na imagem dele, é que ele me lembra um pouco os répteis marinhos, como por exemplo o mosasauro, talvez até o plesiosauro. Eu acredito que essa semelhança esteja sendo causada pelo formato do crânio. E então, assim, é uma convergência ali que eu percebi só agora. E finalizando a árvore genealógica dos cetáceos, temos o Dorodon. E aqui a gente já pode ver que ele está muito próximo ali em aparência com o que seriam os cetáceos atuais, principalmente com os da ordem Odontocetus. O crânio é bem semelhante, a nadadeira. Ele é totalmente adaptado ao ambiente aquático, as- perdeu totalmente a habilidade de ir para a terra, como como os ancestrais dele também haviam perdido. E daqui em diante começa os cetáceos que conhecemos hoje em dia.
Bom, e agora iremos falar sobre alguns outros cetáceos extintos que você deve conhecer. E primeiro iremos falar do Leviatã. E não, não é o Leviatã da Bíblia, mas é tão assustador quanto. O Leviatã melvillei foi um grande cetáceo, parente das cachalotes atuais, que podia chegar a mais de 20 metros de comprimento. Ele não só tinha esse tamanho todo, mas também era muito forte, até porque ele competia com um dos maiores predadores que já existiu, o Megalodon. E esses dois travavam verdadeiras batalhas, por presas ou por território. Agora iremos falar de um outro cetáceo que pode causar um pouco de espanto em alguns de vocês. Iremos falar do Basilosaurus. E por que ele causaria espanto? Isso porque muita gente acredita que ele era um réptil, ou até que ele era um dinossauro marinho. E por mais que o nome dele signifique lagarto-rei, o Basilosaurus não tinha nada de réptil. Ele era um mamífero, cetáceo, parente das baleias atuais. Ele podia ultrapassar 15 metros de comprimento e era um grande predador de sua época. Bom, e antes de finalizar o vídeo, eu decidi contar algumas curiosidades sobre alguns cetáceos. A primeira curiosidade que eu tenho para falar para vocês, que eu acredito que alguns já saibam, é de que a baleia azul é o maior animal que existe hoje. Não só o que existe hoje, mas como o que já existiu. E ela pode ultrapassar os 30 metros de comprimento e chegar de 130 a 150 toneladas. Mas o maior exemplar da baleia azul estima-se que ele tenha chegado até mais de 170 toneladas. De qualquer modo, sendo o maior exemplar ou não, ela é disparado o maior animal que já existiu, sem competição nem próxima. A primeira curiosidade que eu tenho para falar para vocês é de que a cachalote é o maior predador que existe atualmente, podendo ultrapassar os 20 metros de comprimento. E a segunda é que elas têm uma das maiores rivalidades do reino animal. Elas têm uma grande rivalidade com as lulas colossais ou as lulas gigantes. E elas realmente travam grandes batalhas, muito parecidas também com as que suas primas, com que seu primo Leviatã travava antigamente com o Megalodon. Ou seja, batalhar tá no sangue dos cachalotes. Outra curiosidade que eu tenho para falar para vocês é sobre as orcas. Elas têm os grupos mais organizados do mundo, no meio dos animais, é claro. E é sério, é muito organizado mesmo. Dependendo do grupo de orca, eles podem se especializar em diferentes presas. Existe um grupo de orca que, quando apareceu em uma determinada região, a população dos tubarões daquela região caiu, porque as orcas predam muitos animais, baleias, focas, pinguins, tubarões, animais terrestres também que acabam se aventurando na água, como ursos polares, alces, lobos, entre muitos outros animais. Elas são os predadores perfeitos, pelo menos tirando os humanos, é claro. A próxima curiosidade que eu tenho para falar para vocês é sobre os golfinhos. Eles são muito inteligentes, assim como suas primas orcas, só que eles conseguem ser mais, porque eles são os cetáceos mais inteligentes. Eles são muito inteligentes mesmo, são várias coisas que eu posso citar aqui, mas eu acho que a melhor forma que eu posso descrever os golfinhos é de que eles são extremamente inteligentes, são estrategistas, conseguem até afugentar tubarões brancos, arquitetando planos de como afastá-los das suas áreas. E por fim, a última curiosidade que eu tenho para falar para vocês é sobre a baleia de 52 Hz. Esta baleia é uma baleia que ela emite um som em 52 Hz. E à primeira vista não tem problema nisso, mas quando você vai analisar, a frequência que ela emite não pode ser escutada nem para baleia azul, nem para baleia comum. Ou seja, nenhuma outra baleia consegue escutar o som que ela emite. Provavelmente foi algum problema nas cordas vocais dela,
ou na forma como ela emite, que acabou resultando nesse defeito, né, no som que ela emite. Ela é considerada o animal mais solitário do mundo e já recebeu inúmeras homenagens, como músicas, frases. Ela acabou se tornando um símbolo. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, eu sei que fiquei um pouco sumido aqui. Bom, na realidade eu tô sumindo. Eu sumo um pouco, volto a postar e depois sumo de novo. Mas o que que acontece? Eu tava difícil de postar os vídeos, eu não tava conseguindo ter boas ideias. É, como executar o vídeo também. E agora eu vou tentar voltar, postar com mais frequência, manter ali uma frequência boa, sei lá, um vídeo dia sim, dia não, ou 2 vídeos por semana, como eu fazia antes. Eu vou ver o que melhor se encaixa e mas eu vou estar postando mais, tá legal? Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado e quiserem dar like, se inscrever no canal ou compartilhar com um amigo, me ajudaria bastante. O vídeo foi esse e fiquem com Deus. Tchau!